Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast aqui da Anhembi Morumbi, o Pode Analisar. Eu sou a Laura e eu tô aqui com a Lívia. Oi gente, eu sou a Lívia. Hoje a gente trouxe aqui essas duas estudantes para falar um pouco mais sobre a meningite e tirar algumas dúvidas da gente. Essa é a Alanis e essa é a Aura. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Logo agora aqui no nosso Vale do Paraíba, nossa região, que está tendo muitos casos, né, dessa doença, a meningite, que a gente vai pautar aqui hoje. E é muito importante, né, a gente que é da área da saúde ter esse conhecimento e levar para o pessoal de casa também, né, as informações que entram em questão da meningite. Verdade, um prazer ter vocês aqui com a gente Exatamente, hoje. é um grande prazer. Como a gente sabe, a meningite é uma inflamação das meninges, que são camadas que envolvem e protegem o cérebro, o encéfalo e também a medula espinhal e outras partes do sistema nervoso. Bom, essa inflamação, ela causa, né, uma dificuldade para a oxigenação das células do nosso organismo. Bom, como a gente sabe, a meningite, ela pode ser causada por uma bactéria ou por um vírus. E a gente sempre escutou que uma dessas infecções é mais grave do que a outra. E aí eu queria que vocês explicassem um pouquinho pra gente qual que é mais grave e qual é a diferença dos sintomas. Como que eu posso identificar se eu tô com a meningite bacteriana ou se eu tô com a meningite viral? Então, por favor. A meningite bacteriana, ela é a mais grave e os sintomas dela são febre, rigidez na nuca e estado mental alterado, enquanto a meningite viral tem como sintomas febre, dor de cabeça, dor muscular e mal-estar. Então, a meningite bacteriana tem mais risco, mais sintomas, né? Como eu queria saber, na verdade, como ocorre a transmissão e quais são as medidas de barreira que a gente pode estar tomando para evitar? Então, em questão da transmissão, né, como tem a bacteriana e a viral, e aqui no Brasil, a meningocócica C, né, que é a bactéria Neisseria meningitis, que no caso é a que mais tem aqui no Brasil, né, a que possui mais casos. E a transmissão, ela pode ser por gotículas, por contato entre pessoa e pessoa, objetos, né, que a gente vai acabar dividindo, um copo, uma garrafa, alimentos também que não são bem lavados, não higienizados de forma correta. E isso eu acredito que, né, muita gente não sabe, né, a meningite, ainda mais em questão dos alimentos. E em questão da pessoa acabar, né, morando junto, em questão da creche também, na escola, um lugar mais fechado, ter contato com a bactéria em fezes também, né, na alimentação, na fruta no caso, né, verdura, enfim. E, né, a gente deixou até uma imagem ali mostrando, né, a prevenção, que a vacina também é a mais importante, porque acaba não deixando agravar a meningite, né, isso. E em questão da vacina também a gente vai dar ênfase, né, falando do SUS, né, de como pode ser aplicada a vacina. Nossa, isso me lembrou muito os cuidados com a Covid, né? Isso, exatamente. E agora também, né, já falando de um outro assunto, mas é que entra também. Que agora na pandemia, né, que a gente parou de usar máscara, parou de usar álcool em gel, fazer a higienização das mãos, acabou voltando, né, a gripe, essas outras doenças que com esse contato, né, a máscara e tudo mais, acaba isso. Até se falou isso, a gente veio aqui tá em São José. Em Jacareí tem um caso de um rapaz muito jovem, ele era professor em uma academia, então assim, uma pessoa que tem uma vida saudável, e ele acabou falecendo de meningite. Então assim, uma doença muito antiga que todo mundo já ouviu falar, mas muitas vezes falta informações, sabe? Falta saber como que acontece, né, essa transmissão pra gente realmente se prevenir. Nossa. Bom, agora também eu queria que vocês explicassem pra gente como que acontece o diagnóstico. Então, eu vou chegar no hospital, tô ali sentindo aqueles sintomas, o médico pode ter uma suspeita, né, que eu tô com a meningite. Como que ele faz para descobrir, para comprovar realmente que eu tô com a meningite? O diagnóstico da meningite bacteriana ele é feito através do estudo do líquido cefalorraquidiano, do sangue e também, no caso da meningite meningocócica, do raspado daquelas lesões petequiais, que são as lesões avermelhadas que dão na nossa pele. Já o diagnóstico da meningite viral também pode ser feito através do exame de urina
e do exame de fezes. Uhum. Tem também aquele teste que eles fazem, né, da rigidez no pescoço, que todo mundo já ouviu falar, já conhece. Presenciou. E em questão dos casos também, né, em Jacareí, que é uma cidade vizinha, teve 2 casos onde o começo da meningite, né, principalmente a meningocócica C, que é a que mais dá aqui no Brasil, o começo parece uma gripe. Então, teve 2 casos de uma criança e um adolescente. A criança tinha 4 anos e o adolescente tinha 15. Um adolescente, na verdade, era uma menina. E eles chegaram no hospital, né? A mãe chegou preocupada, querendo saber o que era. E falaram pra ela que era uma gripe. Então, passaram um antibiótico, né? Falaram pra ela tomar e tudo mais. E aconteceu que essa criança e essa menina agravou o caso delas. E nesse caso, daí teve a piora, né? Elas ficaram internadas na UTI e chegaram, infelizmente, a falecer. Nossa, muito triste. E É. é ruim também porque os sintomas, né, como você falou, tem a febre ali, alguns sintomas que parece de uma gripe mesmo, É né? uma coisa mais comum, assim, confunde, né? é bom estar sempre alerta. Uhum. Alerta e atento, né? Uhum. A gente sabe que a meningite é uma doença antiga, né? Considerada uma doença antiga de tempos. E apesar de ser antiga, ela ainda causa muita morte, né? E eu queria saber o porquê. Então, em questão, né, da antiguidade da doença, no Brasil, os primeiros casos foram registrados em 1906, né? Então, eles vieram com os portugueses e chegaram em São Paulo. Então, foi nesse ano que começou, né, ter os casos de meningite. E como assim, vamos dar um exemplo da Covid, era uma coisa nova naquela época. Então, as pessoas, elas não sabiam Não tinha o conhecimento, que fazer. né? Isso, daí por conta da meningite parecer que era uma coisa, na verdade era outra, as pessoas, né, acabaram vindo a falecer, e isso inclui adultos também e crianças. Eu acho que até mesmo por não saber, assim, como tratar, né? Era uma doença nova, igual a Covid, você deu exemplo, né? Isso. Deveria ter um tratamento e tudo mais. Uhum. E falando em tratamento, É. eu queria saber como que acontece o tratamento da meningite. Qual que é as medidas que são tomadas ali no hospital, etc. Então, daí em questão do tratamento, né, assim que a pessoa é diagnosticada, eles vão ver quais os tipos de, né, os patógenos, né, os sonotipos que tem da doença, porque cada um é um tratamento diferente, né. Dando um exemplo da meningite tuberculosa. Ela já agrava mais rápido, né, acaba atingindo o pulmão, e é uma meningite bem mais grave. Então, assim, Só entender um pouquinho, essa tuberculose é do vírus da tuberculose que causa? Isso. Da bactéria, né? Da bactéria mesmo. Que tem essa bactéria da tuberculose que ela pode acabar agravando e virando uma meningite. Então, daí no caso, a pessoa ela fica em isolamento, né? Eu não sei se o pessoal sabia, mas quem é diagnosticado com a meningite, a pessoa tem que ficar em isolamento por 24 horas, né? Que daí é o tempo da pessoa não transmitir mais a doença. Bem mais curto do que outros. Bem mais curto. E a pessoa ela vai, né, injetando antibiótico direto na veia, dependendo do agravamento da doença, começa de 7 a 14 dias esse uso do medicamento. Aí pode ser o ceftriaxona, daí pode ser o ganciclovir também, o aciclovir, que daí são esses medicamentos que geralmente eles são mais fortes, né? Mas daí por conta da meningite ela agravar, né, muito rápido, eles acabam, né, não visando os efeitos colaterais que todo medicamento possui e acaba visando a melhoria da pessoa, né? Bom, como você falou aí, a doença grave, muito rápido, atinge o sistema nervoso. E daí eu queria saber se quando uma pessoa consegue se curar, ela tem alguma sequela, alguma coisa que deixe, né, a pessoa mais debilitada? Sim, se o tratamento não for feito de acordo com a orientação médica, se ela for descobrir a doença tardiamente, ou se o sistema imune dela estiver fragilizado, ela pode ter essas sequelas. E normalmente é com a meningite bacteriana. A meningite viral não deixa sequelas. As sequelas podem variar de gravidade de pessoa para pessoa, podendo ser temporárias ou permanentes. E dentre essas sequelas a gente pode citar perda de visão, perda de audição, problemas com memória, com aprendizado, com fala, equilíbrio. Nossa, Porque então, atinge o sistema sistema nervoso. Muitas sequelas, né? E assim, uma coisa que afeta mesmo, né? A vida de todo mundo, né? Deixa muito Daí, em conservado. questão, né, dessas sequelas que ela citou, tem que um caso, né, que ele é um atleta paralímpico, né, hoje em dia, e quando ele tinha 18 anos, ele chegou a contrair a meningite, a meningocócica do tipo B,
que ele teve que amputar, né? Acabou chegando nas vasiculites, que daí nesse caso tem essa meningite também, esse sorotipo da meningite, que ela acaba atingindo as vasiculites do nosso corpo, né? De algum membro do nosso corpo. Uhum. E ele teve que amputar o membro superior e o membro inferior também. E alguns dedos da mão também. E nesse caso, ele chegou à piora da doença, né? Por conta da vacina. Ele não chegou a ter o acesso, né? Nem a informação que ele deveria tomar, meningocócica B. E nesse caso acabou pegando a doença, agravando e gerando essa amputação. Como você já deu esse gancho da vacina, a gente queria saber também, né? Como É. tá o índice das taxas de vacinação, de estados. Também a vacinação tem que ser feita nas crianças já, É, né? principalmente. Durante a infância, porque ele já tem um sistema imune mais deficiente, mais registrado, frágil, né? né? Isso. E também a gente está vendo uma queda na vacinação. vacinação, né? Porque por causa do Covid, os pais não estavam levando para tomar, Deixa ou de vacinar. deixa de vacinar, como você exato. falou, né? No caso das meninas. Isso. Ou então também por receio, não vou dar Covid, tô com medo disso. Por um efeito colateral, Isso, alguma aí coisa, falar, as né? outras também vão dar, não vou dar no meu filho a É. vacina. Então acaba tendo essa queda. O que a gente quer saber, né? Se tá acontecendo com a da meningite isso. Então, infelizmente sim, né? A gente até fez um gráfico legalzinho para deixar, para mostrar para as pessoas que desde 2016 foi onde a gente começou a ter aquele acesso à informação da vacinação, onde teve bastante início, né? Uma campanha forte, Isso, né? em questão da meningite. Desde 2016 até março de 2020, né, com esses dados epidemiológicos, está abaixo da meta de 95% a vacinação da meningite. Nossa. Então, assim, é bem difícil, né? As pessoas, nesse caso, dentro dos dados também, a gente chegou a ver que são por conta dos pais não quererem vacinar, daí a pandemia também ganhou mais força, né? Porque em março de 2020, justamente onde começou a pandemia. Então, assim, as mães acabaram, ai, nossa, vacina do Covid, máscara, aquele medo, né? Porque na época todo mundo teve medo, que era uma coisa nova, né? E nesse caso, acabou levando as mães não darem as vacinas nos filhos, né? Porque 2 a cada 5 crianças, elas chegam a falecer, né? E as mortes por meningite são causadas mais em crianças. E em questão, às vezes a pessoa fica na dúvida, né? Em questão, por que tem A, C, W, Y, B, a pessoa acaba... Vários tipos de vacina, isso. né? A pessoa acaba ficando com o pé atrás por conta disso, né? Porque são muitas vacinas. E em questão dos sorotipos, né? Que nem a dengue. É dengue, é desegite, chikungunya. Então Elas são estão sorotipos. tendo meio que uma mutação ali da bactéria, então precisa isso. sempre estar Então, reforçando, daí né? em caso dos sorotipos, é o patógeno, né? É o patógeno, como ele vai sim. reagir no corpo do indivíduo, que nem a tuberculose. A tuberculose, ela já vai no pulmão. Aí da meningocócica C, a B também, que daí entra na questão da vasiculite. Então, cada uma, ela tem ali aonde ela grava a doença, qual sim, parte então- do corpo que ela consegue gravar. Por exemplo, é meio que uma bactéria diferente da outra, então você precisa de Uhum. vacinas diferentes. Isso. Ah. Daí em questão da vacinação, né, por mais que esteja baixo, né, e hoje em dia, né, em 2020, século XXI, a gente tem muito acesso à informação. E eu acho que hoje é mais um medo mesmo das pessoas, né? E o SUS, ele começou a disponibilizar, né, em novembro, de 2020, a vacina meningocócica ACWY. E o que eles fizeram? Eles fizeram um conjunto dessas vacinas e daí para esses 4 tipos de patógenos, né, 4 tipos de sorotipos. Então, nesse caso, a pessoa tem que tomar entre 11 e 14 anos esse reforço da vacina, né? E quando ela é mais novinha, ela deve tomar uma dose ao nascer. E assim, né, ela vai colocando a meningocócica B, a pentavalente também. E a maioria dessas, elas são... A maioria não, né? Todas. Elas são aplicadas pelo SUS, né? Nossa, Apenas muito legal. ficando a meningocócica B, que daí ela ficou na particular, né? Mas eles estão trabalhando para Tentando conseguir fazer trazer no SUS. pro SUS. O que é bom, a gente tá sabendo, Uhum. a gente até deixou informado, tem sim vacina no SUS, vai chegar, né? Uhum. Vacina no SUS. E a gente vai estar deixando abaixo também algumas informações para estar vacinando as crianças. E onde a gente vai estar Verdade, certinho, né? Tá conseguindo as vacinas. E é Vai muito ficar na importante. descrição do Isso. vídeo para vocês poderem ver. E é muito importante vocês estarem indo vacinar as crianças, gente. Não Uhum. deixe de tomar vacina. Com certeza. Bom, agora a gente chega no final do nosso bate-papo. Foi um prazer ter vocês aqui, né, Lívia? Foi um prazer imenso. Vocês tiraram dúvidas pra gente.
trouxe informações importantes e eu tenho certeza que o público também vai gostar. É isso mesmo, muito obrigada. Se vocês quiserem dar uma palavrinha Foi um final. prazer, né, Karina, com você. A gente falou no início, é bom ressaltar de novo, né, que é muito bom, é muito bacana a gente chegar, né, bater esse bate-papo. E é muito bom também levar, né, informação pro pessoal de casa, né? E, né, ainda bem que a gente tem esse acesso à informação, internet agora, a tecnologia. E é isso, gente. Foi muito interessante a nossa conversa de hoje. Bom, gente, muito obrigada. E, pessoal, até a próxima. Tchau. Aí, começa de novo, porque a cara foi feia. E agora? E se a gente gravar amanhã na hora da aula? Que horas são? 11h11, porque imagina a gente vai ter que pegar tudo